bem, hoje vamos trabalhar em cima de dois apóstolos. Nós temos trabalhado essa série de mensagens a respeito dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus. E hoje, já passamos mais da metade, você pode ter acesso a essas mensagens aí no seu YouTube, nessa mesma playlist. Hoje vamos chegar a dois discípulos que a maioria de nós não conhece, ou conhece muito pouco, se tanto pelo nome. Mas não se envergonhe se você não conhece muito deles, porque realmente há muito pouco a se conhecer à luz da Escritura. Nós vamos usar aqui dois textos para falar de Tiago, Alfeu e Tadeu. O primeiro deles está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, 18. Tá? Nós vamos ler apenas esse versículo e depois nós vamos passar para João 14, versos 21 e 24. Primeiro vamos ler Marcos, capítulo 3, verso 18. Marcos, capítulo 3, verso 18, que se insere aqui numa lista dos apóstolos, daquele que Jesus chamou para estar com ele. Marcos 3, 18. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote. Agora, vamos para João, capítulo 14, versos 21 a 24. João 14, 21 a 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Que importância você dá a ver o seu trabalho reconhecido? Qual a importância que você dá a ver o seu trabalho reconhecido? É algo que pode variar de importância, essa questão, dependendo da profissão que você exerce. Por exemplo, a popularidade de um artista é para ele um modo de sobrevivência. Ele necessita de popularidade para poder sobreviver. Se você é um bancário, talvez você não necessite assim tanto de popularidade. Há que se considerar esse tema com bastante atenção, porque nos nossos dias esse assunto, popularidade, se tornou um ativo muito importante. Para que você obtenha alguns milhares de seguidores, vale um pouco de tudo. Vale você mergulhar numa banheira de Nutella, vale você pular de um prédio, vale você fazer uma dancinha no TikTok, vale de tudo. Para uma geração anterior à minha, isso pode parecer capricho de uma adolescência tardia, essas bobagens que a gente vê às vezes no Instagram, mas esse, na verdade, é um negócio de milhões de reais. Seja como for, seja por que razão for, é evidente que todos nós, eu, você, todos nós gostamos de ver o nosso nome em uma posição de destaque. Mesmo que esse nome em posição de destaque seja apenas aos olhos da mamãe, apenas aos olhos do papai, ou apenas aos olhos do nosso interesse romântico. Na superfície do discurso e nas boas intenções, a Igreja do Senhor Jesus Cristo deveria ser um caso à parte. Só lhe deu glória. Um dos solas que nós gostamos de recitar, ainda mais agora nesse mês de outubro que está começando, em que nós tradicionalmente comemoramos a Reforma Protestante do século XVI. Tudo para a glória de Deus. Serviço humilde, serviço altruísta e amoroso, nós gostamos de falar destas coisas, até que o pastor esquece de mencionar o seu nome na lista dos aniversariantes. Até que alguém comece a ganhar destaque maior que você no ministério de música da igreja. Até que uma nova liderança em potencial comece a surgir na sociedade interna a que eu pertenço. É a ele que o só lhe deu glória enfrenta a sua prova. E a sinceridade da nossa humildade e da centralidade de Cristo passa pelo fogo. Tiago e Tadeu, esses dois apóstolos que estão hoje sob o nosso escrutínio, são praticamente desconhecidos pela maioria de nós. Nós lemos a respeito deles em Marcos 3,18, um pouco mais sobre Tadeu no texto de João que nós lemos, algumas menções esparsas sobre as suas famílias,
e eles desaparecem mais rápido que aluno de faculdade numa última aula de sexta-feira à noite. Mais rápido que pizza em encontro dos jovens. Mais rápido que os lanches da Elise no final do culto. Somem rápido. Nenhuma menção em Atos, nenhuma menção nas cartas, nada. Se a riqueza desses homens fosse baseada na sua popularidade, meus irmãos, eles estariam perdidos. Ainda assim, eles não são menos apóstolos que nenhum dos outros 12, dos outros 10. Eles também recebem poder para curar, para expulsar demônios, para lançar as bases do reino, para afirmar as doutrinas da igreja. É a mesma autoridade dos outros 10. Os seus nomes, como nós vamos dizer mais adiante, já estão também nos muros da Jerusalém celeste. Tiago, Alfeu e Tadeu. É difícil para nós considerarmos a importância desses homens. Por quê? Porque nós julgamos esses homens a partir dos nossos padrões, em que mais importante é aquele que está em maior evidência. Mas com Tiago e Tadeu, nós aprendemos que sermos amados por Jesus é o nosso grande tesouro. Sermos amados por Jesus é o nosso grande tesouro. Com eles, Tiago e Tadeu, nós descobrimos que em nossa condição como seguidores de Jesus, nós podemos passar como ilustres desconhecidos pelos homens. Mas eu e você somos muito bem conhecidos e amados por quem realmente importa, pelo Senhor Jesus. Vejamos primeiro onde é que está o valor de homens e mulheres desconhecidos pelo mundo. E enquanto nós estamos fazendo isso, enquanto nós perguntamos a respeito do valor que nós temos aos olhos das pessoas, comece a questionar a si mesmo. Aí onde você está, na sua casa, que valor eu dou a que meu nome esteja em destaque? Faça essa pergunta a si mesmo. Tiago e Tadeu são 2 desconhecidos pelos homens. Marcos se esforça em seu evangelho por mostrar Jesus como o servo sofredor, sempre em ação, operando curas, operando sinais, operando milagres, ensinando, entregando de si mesmo ao povo. O evangelho de Marcos é o mais dinâmico, o mais agitado de todos os evangelhos. Basta ver quantas vezes você vai encontrar a palavra imediatamente em todo o livro. Muita ação. Sendo assim, os apóstolos de Jesus são apresentados nesse capítulo 3 de Marcos como os auxiliares do ministério de Jesus, como servos sob a ordem do Senhor, que se fez servo. Você está com a sua Bíblia aberta em Marcos 3? Volta lá, Marcos capítulo 3. Vamos aí a partir do verso 13, tá bom? Vai acompanhando comigo aqui. Marcos 3, 13. Opa. Aqui. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto deles. Depois de quê? Depois de algum tempo de trabalho, depois de algum tempo de ensinos e curas na Galileia, com o auxílio dos seus discípulos, os 12 estavam entre eles, não apenas os 12, mas também os 12. Depois de muito trabalho na Galileia, Jesus subiu ao monte, uma expressão que está associada a momentos solenes no ministério de Jesus. E ali no monte Jesus chamou os que ele quis, sem qualquer influência externa, sem mérito dos escolhidos, aqueles a quem ele quis. E esses vieram para junto dele. Por quê? Porque o chamado de Jesus é um chamado irresistível. Siga aí no verso 14 agora. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar. Jesus então designou 12. Eles o comissionou em número de 12 para lembrar dos patriarcas de Israel. Sinal de que esse era o início de uma nova era do povo de Deus e que aqueles homens eram o ponto de partida. A esses homens Jesus chamou de apóstolos, uma palavra que quer dizer enviado, embaixador, alguém que tem autoridade para falar em nome do rei. E ele chamou esses homens para estarem com ele, para um tempo de preparação, para um tempo de ensino, no melhor seminário que já existiu nesse mundo. E então Jesus os envia a pregar. Essa então seria a sua missão. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho até os confins da terra, até a consumação dos séculos. E fazer isso como? Com autoridade. Uma autoridade que não era própria deles, mas uma autoridade própria do Senhor. E daí o texto segue, com uma lista do nome dos 12.
Nós já tratamos aqui da maioria dos 12 e nós ainda vamos tratar a respeito deles por mais 2 ou 3 domingos. Por hora nós vamos nos ater nesses 2, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Tiago, filho de Alfeu, é conhecido por nós como Tiago menor, provavelmente para diferenciá-lo de Tiago, o irmão de João. É chamado mais adiante de filho de Maria, porque, e a partir disso alguns vão pensar que ele é o irmão do Senhor que escreveu a carta a Tiago, ou então que ele fosse um primo de Jesus, porque seria irmão de João e do outro Tiago. Mas isso parece improvável, porque o texto do Evangelho nos diz que até esse momento os seus irmãos não criam nele. Outros diziam que esse Tiago, o Tiago menor, era irmão de Mateus, porque o autor do Evangelho é chamado em outra parte, Mateus, né? É chamado em outra parte de filho de Alfeu. Mas isso também é alguma coisa incerta. Fora algumas tradições incertas da Igreja Ortodoxa, nós não sabemos nada sobre o seu ministério ou sobre o seu fim. Nada. Quanto a Tadeu, não podemos nos certificar nem mesmo do seu nome. Em alguns manuscritos ele é chamado de Lebeu. Outros ainda o chamam de Judas. O mesmo Judas que vai questionar Jesus no segundo texto que nós lemos de João. E se for assim, ele, esse Tadeu, apenas a título de curiosidade, é o Judas Tadeu, tão apreciado pelos católicos brasileiros como o santo das causas impossíveis. Segundo consta de documentos apócrifos, ele teria pregado o evangelho em Edessa, a atual Turquia, e ali ele teria sido morto por espancamento por causa do evangelho. O que une esses 2 homens nesse estudo aqui hoje é justamente a quantidade de vezes em que nós temos de falar a palavra incerto, quando a gente examina o que a Bíblia traz sobre eles. É tudo incerto. É quase nada que nós sabemos. E é aí, meus irmãos, que nós temos a lição mais preciosa acerca desses homens à luz do contexto em que eles aparecem. Apesar deles não serem conhecidos como Pedro, como João, como Tiago, eles são tão chamados por Jesus, tão imbuídos de autoridade, tão enviados como qualquer um dos outros. Isso deve calar fundo no nosso coração, porque a maioria esmagadora dos servos de Deus, meus irmãos, passa desapercebido na história. A maioria passa desapercebida na história. É claro que para os seus fins, Deus levanta homens célebres. Lutero, Calvino, Spurgeon, Billy Graham, Tim Keller. No nosso país, Deus levanta homens como Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, apenas para citar os da nossa denominação. E ainda que o ministério desses homens, meus irmãos, seja uma bênção para toda a igreja, a maior parte do trabalho da igreja de Cristo é feita por gente desconhecida, como eu e como você. Gente que cuida da sua casa, gente que pega ônibus para ir trabalhar, gente que na hora do almoço se senta no meio de um refeitório cheio de gente para comer a sua marmita, às vezes fria, às vezes cheia d'água. Gente como eu e você. Gente para quem as pessoas olham e nem imaginam que ali está um servo de Cristo. Mas ainda assim essas pessoas são tão escolhidas, tão capacitadas, tão enviadas, como aqueles que são citados nos livros como os grandes personagens da história da igreja ao longo dos séculos. É algo que deve nos dar alento, meus irmãos, inclusive como congregação, essa realidade de que Deus usa pessoas desconhecidas, até mesmo corporativamente. Aqui como congregação Antioquia, a gente pode aprender e ser alentado por isso. Deus seja louvado por igrejas como a igreja de Cuiabá, grande. Deus seja louvado por igrejas como de Pinheiros, enorme. Deus seja louvado por Chácara Primavera, uma igreja grande de Campinas, faz um barulho danado, às vezes nem sempre pelos melhores motivos, mas sim, né? Mas a maioria do trabalho presbiteriano no nosso país, meus irmãos, é levado a cabo por igrejas que têm cerca de 100 membros. Mais ou menos, 100, 150 membros. A maior parte do trabalho é feita por igrejas assim, pequenas. Você não ouve falar delas? Os seus pastores não recebem grande destaque, mas são elas que sustentam o presbiterianismo no Brasil. O melhor de tudo, isso é algo que agrada a Deus. Que seja assim,
Que a maior parte do trabalho seja feita por gente desconhecida. Para quê? Para que a glória seja toda dele. A glória seja dele. Pois ele escolhe vasos de barro como Tiago menor, como Tadeu, como eu, como você, para que a excelência do poder e a glória da colheita sejam todas dele. De mais ninguém. Termos isso em mente, meus irmãos, nos protege de dois extremos. O primeiro extremo é o da vaidade. Por melhores ou mais capazes que eu e você sejamos, nós somos parte de um corpo. E nós cooperamos todos para o seu crescimento. Vigie a si mesmo. Vigie a si mesmo. Exorte também os seus irmãos à humildade. Rechace toda a iniciativa de quem quer se colocar acima da média dos crentes. Nós repudiamos qualquer ideia de uma categoria especial de crentes, qualquer ideia clerical que as pessoas possam ter. Cada um de nós, eu, você, cada um de nós desenvolve um trabalho único, um trabalho fundamental no crescimento do corpo de Cristo. Seja quem você for, seja onde você está servindo, o seu trabalho é importante, é fundamental. O outro extremo é o extremo do senso de insignificância. Tiago e Tadeu praticamente têm apenas o seu nome relacionado na Escritura, mas eles são tão apóstolos, mais uma vez eu repito, como qualquer um dos 12, com a mesma autoridade, com a mesma comissão. Isso é muito significativo para nós, meus irmãos, para que nós não nos sintamos menosprezados quando o nosso trabalho não tiver o reconhecimento por parte dos homens. Ou que não seja o nosso nome nas capas dos livros, ou que nós não sejamos os campeões do número de seguidores. Basta a cada um de nós a consciência da fidelidade, de que nós estamos fazendo a coisa certa e pelos motivos certos. As coisas certas, pelos motivos certos. E além do mais, que importa nós sermos conhecidos pelos homens? O que é que importa sermos conhecidos pelos homens? O tesouro do crente, meus irmãos, não é a popularidade, mas é a certeza de ser conhecido e amado por Jesus. Tiago e Tadeu podem ser desconhecidos pelos homens, mas eles são conhecidos e amados por Deus. Vamos agora ao texto de João. Pode abrir novamente sua Bíblia, João 14, verso 21 a 24. Nós estamos aqui falando, meus irmãos, do contexto da última ceia. As últimas instruções, as últimas palavras de instrução de Jesus aos 12. São palavras de ânimo, são palavras de conforto, porque eles estavam prestes a entrar numa missão difícil. A vida deles mudaria por completo a partir daquele momento. E Jesus dá a eles as últimas instruções. No capítulo 13, há lições sobre a humildade e o amor. No 14, Jesus afirma que Ele é o caminho ao Pai e que Ele e o Pai são um. Jesus também disse que Ele deixaria os seus, mas Ele não os deixaria sós. Ele daria a eles o seu Espírito, o Espírito Santo, que o mundo não pode ver nem o conhece. Esse é um detalhe importante aqui para nós. Espírito que o mundo não pode ver e que não conhece. E esse Espírito habitaria com eles e neles. Guarde isso em mente. Jesus está falando nessa passagem sobre a descida do Espírito. Isso é importante aqui no contexto. Vamos entender agora o que está no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. À primeira vista pode parecer que Jesus ele está condicionando o amor do Pai a nós termos os mandamentos e os guardar. Mas espere, se é assim, quem poderia ser amado por Deus? Ter os mandamentos não é tanto problema. Conhecer os mandamentos não é tanto problema. Bíblia tem para todo gosto, em todo lugar hoje em dia. Mas guardar, se para ser amado por Deus você precisa ter os mandamentos e os guardar, nem nós mesmos fazemos isto. Nem nós mesmos fazemos isto com os nossos filhos. Suponha que eu diga ao meu filho Otávio: olha, Otávio, essas são as regras da casa. Se você obedecer às regras da casa, muito bem.
Eu vou te amar, mas se você não obedecer... Se você me ouve falando alguma coisa assim, no mínimo, você me teria como um pai frio. Como um pai distante. Mais parecido com um chefe do que com um pai amoroso, não é verdade? Mesmo quando os nossos filhos erram conosco, nós não poupamos eles o nosso amor, não é verdade? Nossos filhos podem errar conosco, mas nós não tiramos dele o nosso amor. Nós podemos ficar entristecidos, nós podemos ficar revoltados, nós podemos até discipliná-los, mas o amor, esse impulso benigno em direção a eles, esse permanece. Será que nós podemos pensar que Deus é menos do que nós nisso? E Deus, que é muito mais paciente e muito mais gracioso do que eu jamais vou poder ser, para pensar que Ele condiciona o seu amor a que eu o obedeça? Você se lembra qual é o contexto? Jesus está falando do Espírito. É o Espírito que, agindo em nós, agindo em mim, agindo em você, nos leva a amar o Pai. Como nós lemos na liturgia, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E qual é o sinal de que nós amamos a Deus? Nós obedecemos. Esse é o sinal. O sinal que eu amo a Deus é que eu obedeço. E qual é a resposta de Deus à nossa obediência? Ele nos ama. Não é interessante? Essa é a mecânica do verso 21, uma dinâmica de amor que culmina no conhecimento crescente cada vez maior de Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós o amamos. Quanto mais amamos, nós mais obedecemos. Quanto mais obedecemos, mais nós o conhecemos. E o ciclo não para. Não é bonito? Bonito isso. A pergunta de Judas agora, o nosso Tadeu, no verso 22. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Não o Iscariotes. Detalhe importante aqui. Nós conhecemos pouco a respeito de Judas Tadeu. Mas o Espírito sabe quem são os seus. E o Espírito os preserva. É uma garantia aqui de que o Espírito nos conhece pelo nome. E aí vem então a curiosidade de Judas. Por que a curiosidade de Judas é: por que apenas para nós e não para todo mundo? Esse é o sentido aqui. Por que só para nós? Por que o Senhor vai se manifestar só para nós e não para o mundo inteiro? Meus irmãos, não nos esqueçamos de que Judas aqui ele é um dos 12. E os 12 ainda estão esperando um reino terreno de Jesus aqui. Por que Jesus não se revela de uma vez por todas ao mundo? É o que Judas quer saber. Por que vai ficar fazendo isso? Ficar escondendo? Essa é uma pergunta perigosa, meus irmãos. Ela lembra muito, essa pergunta de Judas, a proposta do diabo. Quando ele leva Jesus à parte mais alta do templo, ele sugere que ele se jogue dali, como forma de provar que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus não tem nada que provar ao diabo. E Jesus não tem nada que provar a Judas aqui também. Jesus sabe quem ele é. E Jesus sabe quem é o Pai. Jesus sabe que o Pai o ama e isso basta. E isso, meus irmãos, deveria bastar a mim e a você também, porque o maior tesouro do crente é sermos conhecidos e amados por Jesus. O verso 23 traz para nós 2 benefícios dessa relação de amor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 2 benefícios dessa relação de amor. Tá? Primeiro, quem ama a Deus e obedece é primeiro amado pelo Pai. Nós já falamos sobre isso e nós não vamos nos delongar muito mais aqui não, a não ser para dizer que essa pessoa que obedece vai experimentar a benignidade de Deus todos os seus dias. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Segundo, quem ama a Deus e obedece sabe que é uma morada de Deus. Se você ama a Deus e você obedece, você sabe que você é uma morada de Deus. Privilégio único, que nem mesmo os heróis da fé da Bíblia experimentaram. Eles não experimentaram a habitação do Espírito Santo, nem Moisés, nem José, nem Isaías, nenhum deles experimentou o que nós experimentamos, de sermos a morada do Espírito. O Espírito faz em nós morada, meus irmãos, e nos consola, nos corrige, nos ensina, nos sela para a salvação. Espírito Santo, 2 benefícios aqui de quem
está nessa relação de amor com Deus. Por que é que Jesus se revela a nós e não ao mundo? Porque nós sermos conhecidos por Deus, conhecidos por Jesus, sermos amados por Ele é um privilégio dos eleitos de Deus. Privilégio. Só mesmo a quem Deus escolheu amar, só mesmo a quem Deus escolheu para a obediência pode desfrutar desse privilégio do seu amor e habitação. É privilégio, não é para todo mundo. Isso é estranho o que eu estou dizendo? Nós não conhecemos o privilégio do amor? Nós não conhecemos o privilégio que existe no amor? Vocês, meus irmãos, são a minha família na fé. E eu os amo. Eu procuro fazer aqui o melhor que eu posso para servir vocês. E não é apenas porque esse é o meu ministério, não. Mas é porque existem laços de amor aqui que nos unem. Vocês são meus irmãos na fé e eu os amo. Mas eu jamais vou amar vocês como eu amo meus 2 filhos. Jamais. Eu me preocupo em como eles estão crescendo, se eles vão se tornarem homens de bem, se eles vão ser servos de Cristo. Eu os amo, mas eu nunca amarei os meus filhos como eu amo a minha esposa. Com ela eu me fiz uma só carne, e num sentido muito maior do que o sentido sexual. Parceria de vida, um compromisso de nós colaborarmos um com o outro para crescermos juntos à semelhança de Cristo. Se fosse algo diferente disso, essa escala de amor, se eu amasse mais vocês do que amasse a minha esposa, você não acharia estranho? Esse é um privilégio que a minha esposa tem. E esse é o nosso privilégio como filhos de Deus, conhecê-lo, sermos conhecidos por Ele, sermos amados como ninguém mais é. Tanto é assim que o verso 24 mostra que há aqueles que não desfrutam desse privilégio. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Irmãos, oremos por essas pessoas. Falemos de Jesus para eles, instruamos com a verdade, com paciência, esperando que em Jesus eles se convertam, porque essas palavras, as quais eles rejeitam, são verdadeiras e eficazes, como diz o final do verso aqui. Por que nós podemos confiar que essas palavras são verdadeiras e eficazes? Jesus, a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus é quem diz que essas palavras são de Deus, de um Deus fiel, e Ele não pode mentir. Essas certezas das palavras de Jesus, meus irmãos, precisam nos levar primeiro a renunciar toda a glória mundana. Renuncie a toda a glória mundana. Certamente alguns são chamados para a fama e para tudo aquilo que elas têm de bom. Fama abre a porta dos melhores restaurantes, fama abre a porta dos palácios, fama abre a porta até da cadeia, como às vezes a gente vê no noticiário. Mas fama não abre as portas que importam, as portas do coração de Deus. Essas portas a fama não abre. Que importa que nós não desfrutemos do favor dos homens. Que importa se você não desfruta do aplauso da multidão? Se ninguém conhecer nosso nome, como aconteceu aqui com o Tiago e Tadeu, o que é que importa? Que assim seja. Sabemos que há quem nos conhece e que nos ama, a ponto de se entregar por nós. Mas com isso, meus irmãos, não minimizemos também o fato de que a nossa glória também será conhecida um dia. A nossa glória um dia vai ser conhecida. Pois se aproximam os dias em que os justos hão de brilhar como as estrelas do céu, o dia em que eles hão de florescer como a palmeira, o dia em que eles serão chamados carvalhos de justiça. Esse dia está se aproximando. Por que eu digo isso? Porque naquele dia, Jesus recusou a proposta de Judas de se revelar ao mundo. Não é verdade? Jesus recusou essa proposta. Aquele, e ainda hoje é o dia, é o momento em que Jesus se revele apenas aos seus. Esse ainda é o dia. Mas há a promessa da Escritura em que o dia está chegando, em que todo o olho o verá, e Jesus virá com poder e glória. Esse é o dia da vergonha para aqueles que o rejeitaram, mas também a glória, é o dia da glória daqueles que o receberam. Porque eu e você, meus irmãos, nesse dia, no dia de Cristo Jesus, nós receberemos a nossa herança. Nesse dia, nossos nomes serão conhecidos de todos. Há alguns dias, para concluir. Há alguns dias, no grupo de mensagens do Conselho da IP Betel, nossa igreja mãe, nós observamos um fato curioso.
Como você deve saber, se não sabe, fique sabendo, ano que vem a Betel comemora o seu jubileu de ouro, 50 anos. E há toda uma movimentação de preparação da festa, né, do ano que vem. O interessante é que chegaram nessa semana às mãos do Conselho alguns documentos que esclarecem alguns pontos da fundação da Betel, da então Congregação Presbiteriana de Vila Amália, filha da IP Vila Carolina, que hoje é a Moriá. Nesses documentos, nomes e mais nomes que apareciam e que nem sequer eram lembrados. Vinham os nomes das pessoas falando, olha, esse aqui mesmo, a gente precisa ir atrás desses dados aqui. Por quê? Porque as pessoas não lembravam o nome desses primeiros que estavam lá. Gente que batalhou para que a Betel existisse. E por consequência, gente que batalhou para que a Antioquia existisse. Sem essas pessoas, que as pessoas nem lembram mais o nome, nós não estaríamos aqui hoje. Pelo menos não como filhas da Betel. Talvez muitos desses obreiros dedicados tenham sido esquecidos pelos homens, inclusive das pessoas que desfrutam do seu trabalho, assim como eu ou você, mas certamente os nomes deles não foram esquecidos por Deus. Certamente não foram esquecidos por Deus. Meus irmãos, nós aprendemos com Tadeu e Tiago que a fama diante dos homens é nada, comparado ao tesouro que nós temos de sermos conhecidos e amados por Jesus. Aprendamos então com Tiago e Tadeu a talvez desaparecermos na história. Pode ser que um dia a gente desapareça na história. Pode ser que daqui a 20, 30, 40 anos, 50 anos da Igreja Presbiteriana Antioquia, o nome do pastor César nem mesmo seja lembrado. Que importa? Aprendamos a desaparecer nas páginas da história, sabendo que o nosso nome está registrado no livro da vida. E esse ninguém pode apagar. Vamos orar? Querido Senhor, louvamos a Ti, ó Pai Santo, pelo privilégio de conhecermos pouco, mas conhecermos Tadeu e Tiago. Louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos desses homens e por sabermos, ó Deus, que apesar dos nomes deles terem desaparecido da história, eles não desapareceram certamente do livro da vida, Senhor. Nós o conheceremos um dia na glória. Louvamos a Ti, Senhor, porque através do trabalho deles também o Teu reino foi edificado. Dá-nos, Senhor, não buscar glória para nós mesmos, mas para Ti. E que através de nós o Teu reino cresça, Senhor. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.